Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Boa tarde, se você está com soninho ainda, pós-almoço, levanta com tudo, porque hoje o Senhor tem muitas coisas, né? O dia já começou, o Senhor nos falando muito, e Ele continua, desde o momento que Geissa conduzia, eu já sentia Jesus falando, eu já estou aqui. Eis-me que me coloco à porta e bato, assim como Geissa colocou. Que você permita se abrir, abra as portas do teu coração, porque Jesus ele vem de forma muito determinada e incisiva nesse final de semana. E para começar, falando sobre essa terceira pregação, que trata-se do senhorio de Jesus. O que é senhorio? Você sabe o que é senhorio? Segundo o dicionário, ele diz assim: domínio, direito do senhor sobre algo, mando, autoridade. Direito ou propriedade sobre alguma coisa. Domínio, posse, propriedade sobre nós. Então, senhorio de Jesus significa que ele assume o comando da minha vida, da sua vida, das nossas vidas. Ele é o Senhor, Ele que conduz, Ele assume o mando, o domínio. É dependência, é ser conduzido enquanto criatura, ser conduzido pelo Criador. E esse princípio é a razão e o início, o fim, né? Por isso que a gente canta aquela música, Alfa, Ômega, princípio e fim. Porque Ele inicia e termina, Ele começa. E a razão desse senhorio se justifica pela efetivação do cristianismo em nós. A crucificação foi nada mais, nada menos do que a confirmação que Jesus é o nosso Senhor. Ele não precisava provar nada pela ressurreição, pela morte e ressurreição, mas ele quis vir enquanto homem, condição humana, se colocar no limite humano e dizer que eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Ele se colocou no total dependência de Deus. Então, assim, é nos convidado essa total dependência, essa entrega total. E eu me chamo, e é assim que vem a potência do céu, o Espírito Santo desce com toda a unção, como raios de fogo, rasgando-nos de cima a baixo. Eu me chamo Stefânia Evangelista, faço parte do Ministério de Pregação, do Núcleo de Missão aqui, da comunidade Católica Cristo Ama. Sou mãe de Aquiles, filha de Maria, esposa de Diogo e tutora dos meus cachorros, que são Ig e Chopper. Essa sou eu, é a minha denominação. E pensar o que é no senhorio de Jesus, né? A primeira pergunta que eu coloco para vocês é uma reflexão que o Papa Francisco fez em 2017, que ele falava da seguinte maneira: você coloca Jesus no centro da sua vida? Será se você coloca? Pensa aí, você de casa, você que está aqui junto conosco, da equipe que está fazendo essa grande produção. Você coloca, de fato, Jesus no centro da sua vida? E aí, na reflexão que o Papa Francisco faz, ele dá 3 tarefinhas, né, que são necessárias para se entender que Jesus está no centro da nossa vida. Que eu vou fazer essa reflexão juntamente com vocês. A primeira coisa é reconhecer Jesus. Para você reconhecer Jesus, você precisa conhecer. Será se de fato você conhece Jesus? Qual é a descrição que você tem? É de uma experiência profunda, conjunta com Ele, com o Espírito Santo? Ou você conhece Jesus porque X, Y, Z descreveram para você quem é Jesus? Primeira pergunta, primeira reflexão. Você conhece Jesus para reconhecer Jesus na sua vida? Segundo ponto
é preciso aprofundar, né? Para conhecer Jesus, é preciso aprofundar, mergulhar, se doar ao Espírito Santo e ao encontro de Jesus, para que essa semente, ela brote, né? O Espírito Santo, ele joga, a semente é lançada, e o Espírito Santo cultiva em nós essa semente. Então, é necessário viver uma experiência profunda com o Espírito Santo para conhecer Jesus e reconhecê-lo. Segundo ponto é adorar Jesus. Será se nós adoramos Jesus? Eu me coloco de antemão, em primeiro. Será se verdadeiramente nós adoramos? Ou nos colocamos na condição de, eu vou, me coloco, rezo aquela reza repetitiva, mas que não vem da alma, do coração? Será se essa oração é sincera, eu adoro Jesus? Ou será se no meio dessa adoração só vem a turbulência da vida, dos problemas? Será se Jesus ocupa o centro na minha adoração? Ou se na minha adoração só vem problema? Será se eu reconheço a autenticidade e o poder de Jesus na minha vida, na minha adoração? Outro ponto que ele nos faz refletir nessa adoração é uma coisa que eu até vinha me pensando no meu testemunho de vida, né? Porque muitas vezes a gente está tão envolto a tantas demandas, problemas, frustrações. A gente passa frustração financeira, pessoal, familiar, dificuldade de relacionamento, tantas dificuldades, enésimas dificuldades. E aí a gente foca o ponto só no problema. E Jesus fica de lado. Ele vai ficando sempre de lado, quando é lembrado. Se não só os problemas. Então acontece uma coisa que me lembra muito a parábola das sementes, né? É a semente que é lançada em terra e volta os espinhos. A palavra é lançada, porém a pessoa está tão envolta com tantas coisas, né? Se esquece do senhorio de Jesus nas suas vidas, de assumir essa realidade, e vem os espinhos e sufocam as sementes. E ela perde a potencialidade de reproduzir, de produzir frutos e mais frutos. E em alguns meses da minha vida eu venho passando por muitas provações, né? Muitas. E aí, diante desse caminhar, eu estava me esquecendo do senhorio de Jesus na minha vida. Eu estava caminhando, empurrando um dia após o outro, mas caminhando com Jesus, mas o Jesus na minha adoração estava de lado. Ele não era, estava no centro. E essa pregação, né, quando eu recebi, eu disse, meu Deus, eu tenho certeza que eu me senti assim, não, eu acho que não é o meu momento. E aí, na reflexão dessa palavra, das palavras, desse momento que eu estava vivenciando e recebendo de Jesus, eu entendi que essa palavra era para mim mesmo, né? Esse primeiro para mim, e essa partilha está vindo do coração de Jesus, do meu coração para vocês. E eu entendi que, primeiramente, essa palavra vinha para mim, porque eu estava sufocada. O meu coração, uma semente que caiu em terra e que se misturou com os espinhos, em terreno pedregoso, que tinha espinhos. E eu não estava conseguindo entender o senhorio, e aí eu entendi. Volta, Senhor, para o centro. Então, segunda reflexão que ele nos faz, o Papa Francisco. Voltar Jesus para o eixo, o local onde ele deve estar, no centro, e não de lado, diante das nossas demandas. E continuando essa reflexão do Papa Francisco, e aí ele nos fala assim, né? O terceiro ponto é buscar a graça do Espírito Santo. Então, a partir do momento que são 3 pontos, né? Primeiro, reconhecer Jesus, adorar Jesus colocando ele no centro e buscar efetivamente Jesus a partir do Espírito Santo. E essa busca significa colocar os joelhos no chão, dobrar os joelhos no chão e clamar a potência do Espírito Santo, que já se faz presente desde o início desse evento. Então, eu, de casa, ao acessar as redes sociais e acompanhar o evento, eu já sentia o poder assim vindo do alto, assim, e é de fato o poder do Espírito Santo, a potência do Espírito Santo no meio de nós. Então, é necessário clamar,
Não clamar mais ou menos, vai depender da sua intensidade, do que você quer para a sua vida. Se você quer assumir Jesus verdadeiramente ou se você quer da forma como que dá. Mas a partir de hoje eu te confio a assumir Jesus verdadeiramente. Então eu já peço a vocês que abram na primeira palavra que nós vamos refletir nessa tarde de hoje. É no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 1 ao 9. Pode? Então, a nossa primeira palavra se encontra, todos encontraram. O pessoal está sinalizando aí que já encontraram a palavra. Amém? Não consigo acompanhar porque eu sou cega. Então, vamos lá. Primeira palavra se encontra no livro de Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 9. E já começa de forma bem impactante. Salvos pela graça. Vocês estavam mortos por causa das faltas e pecados que cometiam. Outrora, vocês viviam nessas faltas e pecados, seguindo o modo de pensar deste mundo, seguindo o príncipe do poder do ar, o espírito que agora age nos homens desobedientes. Antigamente, também, nós andávamos como eles, submetidos aos desejos da carne, obedecendo aos caprichos do instinto e da imaginação. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, como estávamos mortos por causa de nossas faltas. Vocês foram salvos pela graça. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus nos ressuscitou e nos fez sentar no céu, assim como sua bondade para conosco em Jesus Cristo. Ele quis mostrar para os tempos futuros a incomparável riqueza da sua graça. De fato, vocês foram salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é dom de Deus. Isso não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho. Palavra do Senhor. Então, essa reflexão, o livro de Efésios, vem do momento que Paulo estava no cativeiro, né? E aí ele produziu essas cartas, foi no momento de amadurecimento, né, da fé que ele se encontrava, e ele retrata com muita precisão, né, que salvos pela misericórdia infinita. Nós vivíamos mortos pelos nossos pecados. Isso é uma comparação, analogia, em qual momento que Jesus te encontrou, me encontrou, perdido, morto, sem direcionamento pelas nossas faltas, e Ele, por misericórdia, pela redenção da cruz, pelo evangelho da cruz, Ele te retirou dessa condição de morte espiritual, trazendo para a vida. E aí, nós vivíamos pelos caprichos, como a palavra fala, pelos instintos egoístas, medíocres, e a misericórdia do Senhor vem e nos arrasta. Porque o que esses trechos, essa reflexão de Efésios, nos faz é dizer assim, ó, tirei vocês do fundo do poço, da condição que você vivia, enquanto ser humano morto, vivo fisicamente, mas morto de espírito, sem ânimo, sem força, sem direcionamento. Ressuscitei vocês juntamente com a crucificação. A crucificação foi o pagamento dos nossos pecados e restituir vida através da ressurreição. E que fique bem claro que isso não é graça que vem de vocês. Não é por merecimento, o dom que eu mereço. Ah, meu Deus, como eles são maravilhosos. Eles conseguiram atrair o olhar de Jesus para eles. Mas isso, para que você não se engane, meu irmão, isso é misericórdia. Isso é misericórdia, e como a palavra fala, né? O médico ele precisa para aqueles que estão doentes, não é para aquele que já está curado. Então, essa palavra vem relembrar e te dizer, o médico veio, morreu,
foi crucificado e ressuscitou por você, por mim, que precisa ser curado, né? E que precisa ser libertado, precisa sair desse estado de morte que se encontrava. Antes mesmo dessa palavra vir para vocês, ela veio para mim. Eu nem entendia porque essa tema tinha vindo para mim. Mas o Senhor me fez cair em si e ver na condição que eu estava caminhando, assim, os problemas de morte, né? Porque às vezes a gente se vê tão impactado com tantas coisas, é tanta provação de um lado e de outro, que o cérebro nem processa, não dá tempo nem de processar uma, outra, e a gente vai empurrando a vida. E o compromisso que Jesus te faz hoje, o chamado, é sair das profundezas, dessa condição de morte, para vir para a vida. Efésios, ele retoma esse compromisso de Jesus para comigo, primeiro, e para com vocês, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo já está tocando muita gente, porque isso aqui não é obra minha, não é direcionamento meu, eu nem sei porque eu caí aqui, mas eu vim porque Jesus me chamou para que eu cumprisse essa missão, que é minha, que é sua, que é nossa, que é do Espírito Santo. E aí, continuando, no 1 Coríntios 12, 3. Eu queria que você abrisse, por favor. E a multidão de palavras, né, são muitas palavras que a gente vai refletir nessa tarde, é para que nós possamos compreender o senhorio de Jesus nas nossas vidas, que às vezes a gente se perde e não compreende o que é que significa esse senhorio. Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, diz assim: por isso eu declaro a vocês que ninguém falando sobre a ação do Espírito Santo, do Espírito de Deus, jamais poderá dizer, maldito Jesus. E ninguém poderá dizer, Jesus é o Senhor, a não ser sob a ação do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Então, Jesus ele é muito realista, né? O Espírito Santo joga assim mesmo como... Se continuar a última palavra de Efésios, que ele diz que isso não é obra minha nem sua, não é obra nossa, é obra do Espírito Santo. Só se é possível dizer, Senhor, Tu és o meu Senhor, pela ação do Espírito Santo. E ao voltar naquele tempo, naquele momento, o livro de Coríntios, ele relata uma efervescência da carismática, né? Que se estendia em Coríntios, e Paulo ele alertou, né, advertiu a comunidade, que nem toda efervescência carismática, nem toda pessoa que diga, o Senhor é meu Deus e meu Senhor vem de Deus, porque para que a gente não se confunda, e ao mesmo tempo que lhe coloque na realidade, coloque seus pés no chão, que falar aqui, o Senhor, Jesus é o meu Senhor, como eu estou falando aqui, isso não vem por obra minha, nem também falar que o Senhor é maldito, não é possível assumir Jesus como meu Senhor, se não for pelo direcionamento do Espírito Santo. E Paulo, ele relata que primeira característica para você identificar que aquela pessoa assumiu Jesus na sua vida, de fato, e Jesus é o Senhor da vida daquela pessoa, é que ela clame o Espírito Santo como o seu Senhor. É o primeiro ponto. Se a pessoa não conseguir reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da vida dela, então o batismo do Espírito Santo não se efetivou de maneira eficaz naquela vida. E como Paulo advertiu, ele relembra, muitas efervescências carismáticas, nem todas vêm do Espírito Santo. Nem todas vêm de Deus. Primeira característica para identificar que aquele coração foi convertido, tomado pela força, a potência do alto, ele precisa assumir que Jesus é o seu Senhor. Ele precisa viver esse momento aqui, assumir o senhorio na sua vida. E seguindo,
eu peço que vocês abram o livro de Filipenses 2, 5 a 11. Amém? Amém, né? Filipenses 2, do 5 ao 11, diz assim: Tenham em vocês os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo. Ele tinha a condição divina, mas não se apegou à sua igualdade a Deus, com Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos homens. Assim, apresentando-se como simples homem, humilhou-se a si mesmo, tornando obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou grandemente e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e sob a terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que você possa repetir esses últimos trechos, porque isso é um hino de exaltação, que nós todos precisamos repetir diariamente. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E que você já peça ao Espírito Santo nessa tarde, que Ele te ajude a assumir esse senhorio, o senhorio de Jesus na tua vida. Palavra do Senhor. Então, esse é o Evangelho. É o Evangelho autêntico. Se te apresentaram um Evangelho diferente, te enganaram. Porque o Evangelho de cruz, o Evangelho de Jesus Cristo é aquele que assume com autenticidade. É aquele é o Evangelho da cruz, que se esvazia, que se doa. Ele tinha condição divina, se comparar à condição do homem mais simples. Ele tinha toda a potência e se humilhou. Ele conseguiu chegar no ápice do fundo do poço da humilhação humana. Ele não se envaideceu. Então, o Evangelho da cruz é aquele que se doa pelo irmão. É aquele que se esvazia, aquele que parte, que coopera, que coexiste. Não é aquele que compete, não é aquele que quer derrubar, não é aquele que parte da competição, que deseja o mal ao próximo, que falta amor. Não é o evangelho da inveja, da falta de amor, de perseverança, da condenação. Então, começa a revisitar o teu coração. Se o evangelho que chegou até você está diferente do que esse foi descrito, pede conversão, meu irmão. Pede que o céu se abra nessa tarde, porque eu já sinto que o Espírito Santo já invade muitos corações para reconhecer, de fato, qual é o verdadeiro evangelho. O evangelho é daquele que se doa pelo outro. O principal mandamento, Jesus sabíamos tanto que nós éramos egoístas, que disse: amai-vos uns aos outros assim como vocês se amam. Então, doação, cooperação é dedicação. E essa dedicação não se limita ao que eu posso, mas é se dar o melhor. Igual como a viúva dela, ela deu tudo o que ela tinha em prol de Jesus. Então, revisita o teu coração. Se o teu coração ainda está envolto de dor, envolto de inveja, envolto desses sentimentos mesquinhos, se o teu coração está distante do que Jesus viveu na cruz, pede conversão. Pede, porque o evangelho da cruz é o evangelho da esperança. É no encontro com a cruz que se refez a vida, significou a vida. A vida encontrou sentido. A experiência mais autêntica é aquela que mergulha profundamente no Espírito Santo, a ponto de se esvaziar totalmente. Essa é a verdadeira experiência com Cristo. Aquela que se esvazeia totalmente. Se no seu encontro com Jesus ainda tem muita coisa que você se limitou para entregar, igual a parábola do homem rico, que ele chegou dizendo para Jesus: mas eu faço isso e aquilo, mas Jesus doa tudo. Ele, fica difícil.
Então, o encontro verdadeiro com Jesus não aconteceu, mas não é o fim, porque a oportunidade é nesse final de semana. E para findar das palavras, eu quero que vocês abram o Evangelho de Marcos. Primeiro vamos passar por Romanos 14, 9, que diz assim: Cristo morreu e voltou à vida para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. O que ele quis dizer é isso que eu vou dizer para vocês, que eu senti. Jesus Cristo tem um propósito de triunfar na tua vida. Ele já triunfa e vai triunfar, se não está no presente ainda, ele triunfará na tua vida. Essa semana eu passei por uma situação, mais outra provação, que eu me coloquei, no fundo do poço. E não tinha solução. Não tinha. E eu disse, meu Deus, como assim? Mais essa. E aí eu comecei a revisitar essa pregação que foi vindo e refletindo. Numa madrugada, ele me convidou, assume, deixa que eu tome a condução dos teus problemas, das tuas dificuldades. A partir do momento, e eu pedi assim, Senhor, me dá um sinal, tal, quando foi nessa madrugada que eu tive esse momento, assim, porque eu estava tão em volta, né, que as madrugadas eu não estava conseguindo conciliar o sono, e Jesus falou comigo nessa madrugada. No outro dia, imediatamente, o milagre se concedeu. Então, por quê? Porque eu saí um pouco de cena e deixei que ele assumisse o caminho da minha vida. E é isso. O outro trecho, antes da gente ir para a última palavra, que vocês refletissem, se encontra também em Romanos 10, 9, que diz assim: Pois se você confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor e acredita com o seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. E é isso, porque qual é o nosso diferencial para os demônios, né? Os demônios, eles diziam, ele é Jesus. Né? Eles reconheciam que ele era o Filho de Deus, o Santo de Deus, mas nunca eles diziam, Jesus é o Senhor. Porque reconhecer que Jesus é o Senhor significa dizer assim, Jesus é o Senhor da minha vida. Então eles reconheciam a potência, a força de Jesus, mas eles não assumiam para si. Então o convite é esse, assuma para si o senhorio de Jesus. E por último, eu quero que vocês vão em Marcos, no capítulo 4, 35 a 41. E diz assim, amém, né? Jesus é o Senhor da história. Nesse dia, quando chegou a tarde, Jesus disse a seus discípulos, vamos para o outro lado do mar. Então, os discípulos deixaram a multidão e o levaram na barca, onde Jesus já se encontrava. E outras barcas estavam com ele. Começou a soprar um vento muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já estava se enchendo de água. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo com a cabeça num travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, não te importa que nós morramos? Então Jesus se levantou e ameaçou o vento e disse ao mar, cale-se, acalme-se. O vento parou e tudo ficou calmo. Depois Jesus perguntou aos discípulos, por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Os discípulos ficaram muito cheios de medo e diziam uns aos outros, quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra de salvação. Quem é esse homem que até o vento e o mar obedece? Ele é Jesus Cristo. Estavam todos angustiados naquela condição lá da ventania, o barco em alto mar, a água enchendo o barco a ponto de afundá-los. E Jesus calmamente
tranquilamente dormindo. E eles se apavoraram com medo, porque a fé deles ainda era muito pouca, igual a nossa fé. E Jesus levanta com tudo e diz para o vento e para o mar: cale-se, silêncio. E eles ficam apavorados. Quem é esse até que é capaz de calar tudo, que o vento e o mar obedecem? Esse é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da tua vida, da minha vida. E eu te convido a assumir esse aquele que é. Aquele que é capaz de transformar todas as ventanias, todas as dificuldades, todo o mar alto, tudo que de dificuldade. Aquele que subiu na cruz e ressignificou a vida. Ele é Jesus Cristo, o Senhor da tua vida. E para fechar, em João 13 diz assim: vós me chamaste de mestre e Senhor, e eu o sou. Eu sou Jesus Cristo. E que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? E antes de a gente começar, dá tempo ainda de fazer alguma dinâmica? Tá? E antes de a gente começar a refletir sobre essa pregação, esse momento, eu queria fazer um momento com vocês. Quem pode vir aqui? Yasmin pode vir? Ou Maurício? Vem aqui, por favor. Pega a mochila. Senta aqui, fica aqui na frente. E o nosso amigo Maurício está aqui para me ajudar. Coloca, por favor, a mochila nas costas. E Maurício é nosso amigo hoje, né? E aqui a mochila, o nosso amigo Maurício, né? E o que é que significa o ministério de Jesus? É o ministério de ensino, cura e libertação. É o ministério que não vem para brincadeira. Quando e é um amor tão assim demasiado que Jesus tem por nós, que ele veio, Deus mandou o seu filho, passou por todas as experiências, e ele disse: mas eu ainda não vou abandonar esse povo. Esse povo é cabeça dura, é duro de pedra, mas eu ainda vou ter misericórdia, porque eu sei que o peso e o jugo, sem a presença de Jesus, é bem pesado. Mas bem pesado mesmo. E ele é que vem para aliviar o jugo das nossas vidas. Ele que vem caminhar conosco. Em João, foi uma palavra que me tocou muito, né? João 16:33, quando diz assim: eu disse essas coisas para que vocês tenham minha paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Ou seja, em João 16:33, ele disse: no mundo tereis muitas, mas muitas aflições, mas eu venci o mundo. Se o mundo é capaz de nos adentrar com muitas aflições, muitas tribulações, muitas provações, mas ele é maior que o mundo. Ele alivia o peso das nossas vidas. Porque o jugo dele é leve e suave. Então, a vida é aflita. Não adianta ser cristão iludido, dizer: meu Deus, vou assumir Cristo na minha vida, mas vai ficar tudo maravilhoso. Não, porque você ainda é vivente. Enquanto você estiver na condição de vivente, as dificuldades, as lutas, a vida é aflita, como diz João 16:33. Mas ele venceu o mundo. E aí eu pergunto a Maurício, enquanto eu me postergava nesse momento: está pesado segurar aí a mochila? Não. Tem certeza que esse tempo não está incômodo? Só o calor. Está um pouco incômodo. Está um pouquinho. Então, o que é que significa isso? Que no mundo tereis muitas aflições. A mochila representa o peso que a gente carrega, o peso da vida, o peso de muitas coisas, o cansaço, muita coisa, mas ele venceu o mundo. Ele é acima do mundo, ele é o Senhor da nossa vida. E que toda língua proclame e confesse que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Eu já estou proclamando: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Já comece aí, obrigada Maurício, comece aí se colocar em oração, mas é verdadeiro. Você está em casa, você não tem
o porquê fingir. Se coloca em oração, clamando o Espírito Santo, porque Ele tem o poder de chegar em todas as dimensões. Se Ele tem o poder de ultrapassar todas as dimensões do nosso coração, da nossa essência complicada, avalia a distância física geográfica. Ele tem o poder de chegar na tua casa, na tua vida. Se coloca em oração já assumindo. Vem, Senhor, vem, chega no meu coração, Senhor. Que o Espírito Santo já comece a fazer a tua obra aqui na minha casa. Na minha casa, no meu trabalho, no meu deslocamento, onde quer que eu esteja. Porque o Espírito Santo nessa tarde já se faz presente. E Ele bate em muitas portas. Em muitas portas nessa tarde eu já sinto que o Espírito Santo ele não veio para brincadeira. Porque Ele não é para brincadeira. E Ele já está tomando, então basta, Ele está na tua porta, meu irmão. E você sabe que eu estou falando com você. Abre, a porta é o teu coração. Começa a orar em línguas, clama. Porque agora nós vamos receber aquele que é acima de todas as coisas. Como Ele falou em João, Ele disse, sim, eu sou aquele que é. Por amor Ele veio a nós, por amor Ele se entregou e morreu, por Deus e Deus. Ele vive está, ressuscitou, subiu ao Pai, mas se você puder se ajoelhar, em honra e majestade. Jesus é o Senhor, o meu Senhor e Deus. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor e Deus. Todo joelho se dobre. Jesus é o Senhor. O meu Senhor, meu Deus. Jesus é o Senhor. Toda língua confesse para a glória do Pai. Para a glória do Pai. Xaneira, laeira, 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 Xaneira, lalá, que caia por terra todo espírito mal que ronda no meio de nós. Tudo de maldição, de inveja, de perversão, de falta de fé. Toda doença que tem sua base espiritual, porque aqui está aquele que é capaz de superar todas as coisas, aquele que é capaz de rasgar todas as situações. Assume, meu irmão, deixa que Jesus caia por terra na tua vida. Deixa que o Espírito Santo visite a tua casa e assuma o lugar que é dele, porque muitas coisas estão abafando o poder do Espírito Santo na tua vida. É a doença, é a falta de fé, é a mentira, é a falta de amor, de perseverança, é a falta de perdão, é a falta de perdão que está fazendo que Jesus não chegue no local adequado. Meu Senhor, Jesus é o Senhor e Deus. Jesus é o Senhor. Todo joelho se dobre. Jesus é o Senhor e Deus. Jesus é o Senhor. Toda língua confesse para a glória do Pai. Reze aí na sua casa. Reze e esses trechos, essa música é uma oração. É uma oração de libertação. E o Espírito Santo está pedindo que você assuma que Jesus é o Senhor e Deus. Que todo joelho se dobre, toda língua confesse para a glória do Pai. Porque Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor e meu Deus. E eu não assumo isso porque eu estou nessa condição de conduzir. Porque isso não vem de mim. É o Espírito Santo que nesse momento está tocando em nós. É o Espírito Santo que está te chamando. Sai dessa condição de comodismo e assume o senhorio de Jesus. Para de ficar colocando as coisas na frente. Para de colocar desculpa. Para de colocar tantas
vícios, tantas mesquinharias, tanta coisa, que você sabe o seu coração está entulhado, esvazia-se, porque o evangelho de Jesus é o evangelho do esvaziamento total. Se você não sabe como falar, ora, porque eu sei que nesse final de semana, mesmo que algumas pessoas não sabem como, mas o Espírito Santo vai estar orando em línguas pela primeira vez na casa de algumas pessoas que estão tendo contato, conhecendo o Espírito Santo nesse momento. E ele vai estar tocando profundamente, porque ele tem o poder de chegar. Vai clamando, vai orando. Se você não sabe orar em línguas, você só fala assim: Jesus é o Senhor e Deus. Jesus é o meu Senhor e Deus. Jesus é o meu Senhor e Deus. Jesus é o meu Senhor e Deus. E eu coloco toda a minha vida, todo o meu presente, todo o meu passado, toda a minha história de vida aos pés de Jesus. Porque Ele tem o potencial de chegar em todas as áreas. Ele tem o potencial de chegar nas minhas carências. Ele tem o potencial de chegar na minha falta de fé, na minha crise financeira, na minha crise existencial, na base de todos os meus problemas, na minha depressão. Ele está chegando agora na base da minha tristeza. Porque eu caminho tantos anos muito triste, meu coração se encontra entristecido, se encontra morto, porque o Espírito Santo não estava ocupando o local que é o local dele. Xaneira laeira laeira la 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 laeira la raneira la la laeira la. Xaneira laeira la la laeira 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 la 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 la. Xaneira laeira 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 la. Xaneira laeira 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 la. Por amor Ele se entregou e morreu, o Deus de Deus. Ele está, ressuscitou, subiu ao Pai, mas há de voltar em glória. Jesus é o Senhor e Deus. Senhor e Deus. Jesus é o Senhor. Todo joelho se dobre. Jesus é o Senhor, o meu Deus. Senhor e Deus. Jesus é o Senhor. Toda língua confesse para a glória do Pai. Receba toda a palavra que o Senhor está te colocando no teu coração. Ele dá o direcionamento certo a quem precisa. Porque Ele veio para aqueles que estão adoecidos, para aqueles que precisam do médico, porque Ele é o médico. E eu já convido a você de casa a fazer uma oração junto comigo. Eu vou fazer a oração de São Miguel Arcanjo para que nós possamos alcançar a libertação. Porque o propósito desse momento é restituir vida. Ele quer começar uma nova história. E para que comece uma nova história, é necessário esse esvaziamento completo. É necessário jogar todas as coisas que não nos servem mais. Quando a gente faz uma avaliação das coisas velhas, que a gente recebe coisas novas, a gente precisa se abster de algumas coisas. Que o Espírito Santo está falando diretamente com você. Eu não sei, mas você sabe onde o Espírito Santo precisa tocar. E aí, eu peço que você reze comigo. Eu vou
ler pausadamente, porque o Espírito Santo já está fazendo a obra de libertação nesse momento. Não só nesse momento, desculpa, porque o Espírito Santo ele já se faz presente desde o início do evento e ele vai caminhar conosco para sempre, amém, caso você abra as portas do seu coração. Glorioso São Miguel, arcanjo, poderoso, vencedor das batalhas espirituais, vinde-me auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo o mal e todo ataque e ciladas do inimigo, com a sua poderosa espada de luz. Derrotai todas as forças malignas, iluminai meus caminhos. Com a luz de tua proteção, Arcanjo Miguel, do mal libertai-me, do inimigo livrai-me, das tempestades socorrei-me, dos perigos protegei-me, das perseguições salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido, sê para mim o guerreiro valente e conduzi-me nos caminhos da paz. Amém. E o Senhor já me lembra, nesse momento, o quanto nós precisamos amar e rezar por aquelas pessoas que nos perseguem, nos maltratam, nos caluniam, nos invejam, nos magoam, porque essas pessoas, elas precisam tanto de Jesus quanto nós. E em alguns momentos eu me senti revoltada, chateada com algumas situações. E na chegada do Espírito Santo ele me faz refletir. Reza e pede a misericórdia. Porque assumir o senhorio de Jesus na tua vida significa confiar em Jesus. E confiar em Jesus não é querer bater de frente, pagar o mal com o mal, como em alguns momentos eu quis pagar o mal com o mal. Repetir, receber de um lado, dar de outro. Porque assumir o senhorio de Jesus é confiar que é Ele que dá a resposta no final. Que por mais que pareça que a gente esteja humilhado, que assim, meu Deus do céu, mas assim foi a cruz e maior foi a ressurreição. Então Ele me fez voltar e dizer, não, eu preciso rezar por essas pessoas. Essas pessoas são pedra de tropeço na minha vida. Elas estão dificultando o meu caminho, quando na realidade eu só estou querendo alcançar algo que é bom, não é nada ruim. Eu não estou pedindo nada demais, nada de ruim, mas é assim a vida. É porque essas pedras de tropeço precisam ser armadas. Elas precisam ser acolhidas. Elas precisam sentir esse amor de Jesus. Porque não chegou a elas. A verdade não foi revelada. Senão elas não teriam esses comportamentos assim tão mesquinhos, tão medíocres. É porque Jesus precisa chegar até elas. E não falo isso me achando melhor ou maior. Mas falo isso entendendo o trabalhar de Deus nas nossas vidas. E aquele que assume o senhorio de Jesus confia. E Ele nunca decepciona. Nunca. Veja essa palavra, é nunca. Jesus nunca decepciona. Se o caminho está doloroso, árduo, é porque ainda não é o final. São algumas etapas. E mesmo que dê errado, é porque era aquele o meu caminho. Então, que possamos assumir a confiança. Né? Assumir a confiança que Jesus, Ele pode conduzir as nossas vidas. Assumir o senhorio é dizer, agora eu saio de cena, assume o teu lugar. E confiar no que vem. Mesmo sendo uma confiança cega, muitas vezes angustiante. É uma confiança, às vezes, meu Deus, ensandecedora, que o coração da gente fica perdido. Mas é temporal isso, é passageiro.
Então, que possamos pedir o Espírito Santo, que Ele acolha nossos corações e que a gente possa assumir Jesus como meu Senhor e meu Deus. Todos os joelhos se dobrará E toda língua e toda língua proclamará que Jesus Cristo que Jesus Cristo é o Senhor. o Senhor. Todos os joelhos se dobrará. dobrará E toda língua proclamará que Jesus Cristo que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar. Nada poderá me derrotar. Pois Minha força E vitória. e vitória É no nome. Tem um nome, é Jesus. Nada meu irmão. poderá me abalar. Nada poderá me derrotar. Pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua paz.
força e vitória é Jesus. Amém. Jesus, assuma nessa tarde que Jesus é o teu Senhor. Louvado seja teu nome, bendito seja, glorificado seja, Senhor, porque tu és amado, tu és bendito, tu és misericordioso, Senhor. Bendito sejas. Obrigada, porque com tanta humildade tu se faz presente nessa tarde. Obrigada, obrigada, Senhor. Agradece, meu irmão, porque hoje o Senhor visitou a nossa casa. Hoje o Senhor pediu entrada e quer vir fazer morada junto com você e sua família. Amém?